carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 3, versículo 22 em diante. Todos acharam aí, amém? A palavra do Senhor declara assim, então, as nossas vidas nessa noite. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Você pode repetir isso? Diga, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Somente até aqui, deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos ter uma última oração antes da palavra. Meu Deus, tua palavra está lida nessa noite, te agradeço, Senhor, por toda essa série. Senhor, essa série nos instruiu, essa série, Senhor, nos ensinou sobre diversos temas importantes na nossa caminhada, e que hoje, Senhor, nós possamos aprender na Tua Palavra como nós devemos conduzir também a nossa vida profissional, nosso trabalho. Senhor, nos ajude, fala aos nossos corações, abra, Senhor, o nosso entendimento e me usa, Senhor, com toda a misericórdia e graça para a edificação da Tua igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, vamos lá. Última mensagem, vamos falar hoje sobre trabalho, tema da mensagem, trabalho. Semana passada nós falamos sobre dinheiro, né? Você que estava aqui na semana passada, ou ouviu pela internet, você viu ali a ministração falando sobre o que a Bíblia fala sobre o tema do dinheiro. Fala sobre as riquezas, fala sobre os bens, e ali nós aprendemos lições importantes para vivermos a nossa vida financeira aqui nessa terra. Se você ainda não viu, por favor, assista essa pregação, que ela está muito edificante, foi uma palavra que falou muito ao nosso coração. E essa palavra de hoje, ela vem aqui mais ou menos na mesma direção, dando continuidade àquilo que nós já aprendemos. E antes de nós entrarmos nos pontos dessa mensagem, é necessário que eu fale algo aqui importante sobre o que eram os servos ou os escravos, dependendo da sua Bíblia, da sua versão, naquele tempo. Quando nós olhamos para a palavra, quando vemos hoje a palavra servos, senhores, escravos, senhores, isso traz para nós um entendimento traz uma impressão meio estranha, porque com razão nós entendemos que escravidão não é algo bom, né? A servidão não é algo bom, porque nós temos principalmente aqui no nosso contexto brasileiro, né, a questão da escravidão, da forma como foi, né, e a gente tem aquelas imagens, né, muito marcantes na nossa memória daquilo que nós líamos nos livros, que nós víamos nos documentários, enfim, né, a escravidão de fato era um grande problema. Só que aqui nesse contexto que nós estamos lendo, o servo ou o escravo, dependendo da sua tradução, ele não vivia como um escravo viveu no Brasil aqui, por exemplo, há uns 300 e poucos anos atrás, né, 200 e poucos anos atrás. A escravidão, a servidão aqui no contexto grego em que Paulo vai citar aqui, ela era meio curiosa. Você vai ver, por exemplo, que especialmente no ambiente judaico, você tinha ali algumas leis que regiam isso, e era direito do escravo, durante determinado período de tempo, ele fazer uma opção, se ele gostaria de continuar com aquele seu senhor,
ou então sair daquele lugar e ir para outro, ou seguir a vida de uma outra maneira. Não era como trocar de profissão nos nossos dias, né? Longe disso, não era dessa maneira, mas a servidão que o texto aqui nos mostra, e na carta de Paulo aos Colossenses, diz respeito às relações de trabalho. Então nós vamos trazer aqui para o nosso contexto atual, olhando aqui, ao invés de servos e senhores, nós vamos olhar aqui como trabalhadores e patrões, trazendo para o nosso contexto. E a palavra do Senhor, ela sempre instrui ao longo dos tempos todos, aos discípulos a romperem com aquilo que é negativo do seu tempo. Ou seja, quando Paulo escreve a carta a Filemon, por exemplo, Paulo fala com Filemon, porque Filemon tinha escravos, Filemon era um homem convertido à fé cristã, e um escravo de Filemon chamado Onésimo fugiu, e fugiu roubando coisas de Filemon também. E naquele tempo, um escravo que fizesse isso, ou um servo que fizesse isso, ele poderia ser penalizado com espancamentos, ele poderia ser penalizado com violência física, chegando até mesmo a casos em que ele era morto. Só que Paulo escreve para Filemon, porque Onésimo, nessa fuga que ele tem, ele se converte à fé cristã, e Paulo faz um desafio a Filemon: receba Onésimo de volta, mas não como um escravo, mas como um irmão. Ou seja, vá para além daquilo que o mundo enxerga, daquilo que o mundo espera de você. Faça a diferença na vida desse homem, porque ele não é uma posse, ele não é um objeto, ele é um irmão em Cristo Jesus. Ele é alguém precioso. E Filemon, ao receber Onésimo de volta, ele poderia escandalizar as pessoas ao redor, porque ele poderia ser visto como um homem fraco, como um homem que tolera coisas, um bobo, mas nós vemos pela palavra do Senhor e até pelo fato da carta estar aqui conosco, que Filemon acolhe Onésimo e ele então ultrapassa as expectativas do mundo, ele vive além daquilo que o mundo espera. E trazendo aqui para nós, nessa passagem de Colossenses capítulo 3, nós vamos ver então o que a palavra do Senhor nos ensina sobre trabalho, relação trabalhista, relação profissional, relação patrão e funcionário, funcionário e patrão, companheiros de trabalho. E eu gostaria então de compartilhar com vocês esses ensinamentos. Primeira coisa que eu destaco aqui nessa palavra, primeiro tópico, se você estiver anotando, marque aí: o propósito do trabalho na criação. O propósito do trabalho na criação. E aí eu gostaria de já pedir aí o pessoal do computador a preparar para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Nós vemos que na criação o Senhor cria também o trabalho. Eu lembro que uma vez a Natane me zoou a beça lá em casa, rapaz, porque numa pregação eu estava falando, Marcos, que depois do pecado, o ser humano teve que trabalhar, né? E eu fui falando na pregação mais ou menos assim, né? Deus criou o ser humano, ele vivia bem lá no Jardim do Éden, aí ele pecou, começou a ter dor, começou a ter enfermidade, tendo que trabalhar duro. E a Natane chegou lá em casa, ficou me zoando, Leandro, falando: não é, o trabalho é castigo de Deus, então é isso mesmo, né? E aí a gente vê na palavra que o trabalho não é um castigo de Deus, mas o trabalho penoso é consequência do pecado. E aí eu quero ler aqui com você então, Gênesis capítulo 1, versículo 28, por favor, na palavra do Senhor, que declare assim: Deus os abençoou, declara aí, abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Diga aí, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus criou o trabalho. Antes do pecado, antes de Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor traz uma ordem de Deus para o homem, dizendo:
domine sobre a terra, ou seja, governe sobre ela, sujeite a terra por intermédio do seu trabalho, e isso é bênção de Deus. No projeto de Deus, o Senhor nos conferiu a capacidade de trabalhar, de aprimorar as coisas. O Senhor compartilhou conosco um de seus atributos para que nós pudéssemos, Carla, através do nosso trabalho, abençoar a terra, ser bênção na criação. O Senhor criou o trabalho e nos entregou como bênção. A palavra diz: Deus os abençoou. O nosso trabalho foi abençoado por Deus para dar formas à criação. E aí eu dei esse exemplo na primeira semana aqui da nossa série de mensagens, que pelo trabalho, pela sabedoria que Deus deu ao homem, Ele deu a capacidade do homem pegar uma folha, pegar uma planta, pegar uma fruta, misturar coisas e criar coisas maravilhosas. Quem não gosta de um bom suco de laranja com acerola? Deus abençoe a pessoa que teve a ideia um belo dia de pegar uma acerola, uma laranja, misturar os dois, colocar um pouco de água e beber. Meu Deus, isso é sabedoria do céu. Isso é bênção de Deus, isso é coisa maravilhosa. Deus abençoe quem teve a ideia de criar o chá de hortelã, eu gosto muito. Deus abençoe quem teve a ideia de pegar o grão de café, torrar, moer e fazer o café. Essa então é maravilhosa. Isso é coisa de Deus. Quando Deus criou o café, realmente ali, coisa maravilhosa. É bênção demais, Didinha. Café é bênção demais, coisa boa, coisa boa. Mas nós vemos então pela palavra que o trabalho é bom, o trabalho traz benefícios. Glória a Deus pela vida do meu barbeiro que está aqui com a gente nessa noite, que corta o cabelo do pastor e dos irmãos da igreja, deixa a gente bonito. Glória a Deus por pessoas que trabalham na área da saúde, quando a gente fica lá travado, aí tem a fisioterapeuta que ajuda a colocar as coisas no lugar de volta, né, e a caminhar sem dor de novo, reaprender a fazer os movimentos. Glória a Deus pelos dentistas, glória a Deus pelo trabalho, porque pelo trabalho vidas são abençoadas, amém? Você crê nisso? Porque o trabalho é bênção de Deus. Deus abençoou o seu trabalho, Deus abençoou a sua vocação, Deus abençoou seus dons, Deus compartilhou conosco a capacidade de moldar a criação e de aperfeiçoá-la. O Senhor criou todas as coisas como uma folha em branco e Ele nos deu o privilégio, Brian, de pegar essa folha em branco e trabalhar ela. Isso é uma oportunidade que Deus deu para nós. Isso é uma oportunidade que Deus deu. Eu citava aqui o exemplo, né, que durante um período longo da história, a medicina, ela não tinha ainda avanços tão significativos. Nos dias de Jesus mesmo, determinadas enfermidades eram tratadas até mesmo com esterco de animais. Pessoas que tinham dores, tinha que passar esterco no braço, na perna, para ver se melhorava. Só que aí o homem foi desenvolvendo na sua sabedoria, foi desenvolvendo o seu trabalho, aprendeu a manipular as plantas, as químicas todas para criar medicamentos, para criar coisas que ajudassem na saúde das pessoas. O trabalho é bênção de Deus. Deus deu essa capacidade ao ser humano. E aí tem uma fala de Lutero que eu quero compartilhar aqui com vocês. Lutero, certa vez, falou o seguinte sobre o trabalho, Daniel. Olha o que Lutero falou. Quando oramos o Pai Nosso, pedimos para que Deus nos dê o pão diário hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós oramos pedindo ao Senhor pelo pão. E Ele, de fato, nos dá o pão diário. Ele faz isso por meio do fazendeiro que plantou e colheu o grão, do padeiro que transformou a farinha em pão e da pessoa que preparou a nossa refeição. A provisão de Deus é dada, ela chega até nós, muitas das vezes por meio do trabalho de muitas pessoas. Pessoas que estão trabalhando no campo, pessoas que estão trabalhando nos transportes, pessoas que estão trabalhando na preparação, para que aquilo que nós pedimos a Deus como resposta chegue até nós.
o seu trabalho pode ser resposta de oração na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas podem estar orando agora por algo, por uma intervenção na vida delas, que Deus pode fazer chegar através do seu trabalho. Olhe para o seu trabalho nesse momento, olhe para a sua profissão, ou você jovem que ainda não trabalha, olha para aquilo que você sonha em trabalhar, já vai profetizando nessa noite em nome de Jesus, engenheiro, aleluia, já vai profetizando em nome de Jesus. O que mais aí? Ô Douglas, tu quer ser o quê? Ô, peguei agora, o varão ainda está na dúvida. Ô Brian, tu quer ser o quê? Ih, mano. Ô varão, aí tu me derruba. Ô André, você quer ser o quê? Eu te dei um tempo, hein, André? Tu viu, né? Eu vi que o André começou até a pensar, até baixou a cabeça, falou, rapaz, vai chegar em mim aqui. Qual é teu sonho, André? Ô glória, aí militar, mais um, hein, Rogério? Olha aí, Rogério. Militar, como que o seu trabalho pode abençoar a vida de pessoas? Edgar, qual o seu aí? Achei que ia falar não também, ó, que eu ainda não perguntei, o Isaac está escondido atrás do Marco, mas eu estou vendo, e você, Isaac? Ainda não tenho certeza? Mas pensa aí no que você quer, pensa agora na sua profissão, amados, já vai pensando, o seu trabalho vai abençoar vidas em nome de Jesus, vai abençoar, talvez ele pode abençoar lá na ponta, mas talvez ele possa abençoar na raiz. Todo trabalho é abençoado por Deus, todo trabalho digno, todo trabalho honesto, todo trabalho é abençoado pelo Deus que criou o trabalho. Deus provê para as nossas necessidades por meio do trabalho que Ele nos chama a fazer na sociedade e para o bem dela. Precisamos começar a enxergar, isso aqui é importante, precisamos começar a enxergar nossas profissões como instrumentos de Deus para abençoar a cidade. Posso ouvir um amém? Precisamos começar a enxergar o nosso trabalho como um meio que Deus criou para abençoar a cidade que Ele me colocou, o lugar onde eu estou, o bairro, o país, para abençoar as vidas que passam pela minha vida. Porque quando eu olho para Colossenses capítulo 3, volta aqui comigo agora, Colossenses capítulo 3, versículo 23, a palavra do Senhor vai declarar assim: tudo o que fizerem, essa palavra está num contexto profissional, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Quando nós estamos trabalhando, Simone, para Deus. Quando nós estamos trabalhando, Xande, nós estamos trabalhando para Deus. Quando você trabalha, quando você cumpre as suas funções, quando você trabalha, Leandro, você trabalha para Deus. Tudo que nós estamos realizando, nós fazemos para o Senhor e é assim que deve ser. Você não está fazendo apenas para o teu superior, você não está fazendo apenas para aquele que fiscaliza o teu trabalho, você está fazendo para Deus. Quando o Léo vai fazer uma obra na casa de alguém, é para o Senhor que você está fazendo aquilo. Quando uma professora dá uma aula, ela está abençoando as crianças, está abençoando seus alunos, mas está fazendo para Deus. Precisamos enxergar o nosso trabalho como um ato de adoração ao Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fazemos, porque o seu trabalho afeta a vida de pessoas. Se nós entendemos que o que nós fazemos, Adriana, é para Deus, nós vamos atingir a excelência, nós vamos atingir o nível de excelência, o nível de um trabalho dedicado ao máximo, porque nós entendemos, estou fazendo para o meu Deus, até porque nós oramos a Ele pedindo por uma porta de emprego. Se Ele nos possibilita ter um trabalho, se Ele nos possibilita chegar até lá, William, nós precisamos entender, é para Ele que eu estou trabalhando aqui. Eu trabalho, eu exerço funções, eu faço as coisas, tudo isso principalmente para o meu Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, o propósito do trabalho na criação. Qual é o propósito do trabalho na criação? Abençoá-la. O seu trabalho é para abençoar a criação. Mas segundo ponto da mensagem, segundo ponto, anote aí, o pecado corrompeu o trabalho. O pecado corrompeu o trabalho. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 3,
uma das consequências diretas do trabalho, ou do pecado, é o trabalho agora ser penoso. O Senhor vai declarar ali para Adão, o Senhor vai declarar ali para o homem, dizendo o seguinte: agora você vai ter que suar muito para ter o seu recurso. Você vai plantar, mas a terra vai produzir também ervas daninhas. A terra também vai produzir ervas que vão atrapalhar a produção. Ou seja, o trabalho ficou difícil mais do que ele já era. Uma das consequências do pecado, Michel, é tornar o nosso trabalho mais difícil e muitas coisas aparecem na história. E aí eu quero destacar algumas consequências do pecado que aparecem no nosso dia a dia. Primeiro ponto, pedir só atenção, por favor, para não distrair. Vamos lá. Primeiro problema que nós podemos destacar aqui sobre o pecado gerar no trabalho: exploração. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, quando nós olhamos para o significado da palavra, no projeto inicial de Deus, em sua criação, estava a plena cooperação entre as partes. Fomos criados para cooperar e abençoar o outro. E quando nós falamos sobre exploração, nós já somos levados logo a pensar, e é uma verdade, na exploração de superiores, de patrões a funcionários. E esse é um exemplo que já vem logo de cara para nós, mas eu não quero me prender só a esse, porque muitas das vezes a exploração acontece também entre pares. Como que nós exploramos e dificultamos o trabalho de alguém que exerce a mesma função que nós, quando nós fazemos coisas que prejudicam a elas. A exploração não se dá apenas entre patrões e funcionários e empregados. É possível e real que os próprios companheiros de trabalho de um mesmo nível, de uma mesma função, de um mesmo setor, prejudique os seus pares. Isso pode se dar através de sobrecargas, de maledicência, de falsidade, de perseguição, de trabalho mal feito. Quando você dá o famoso migué, né? Quando você tenta dar aquele jeitinho para trabalhar menos, para escapar da obrigação, você está sobrecarregando alguém. Você está gerando uma sobrecarga sobre a vida de uma pessoa, você está prejudicando alguém. E é claro que nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. E aí o Senhor deixa uma palavra também para os patrões, para aqueles que exercem lideranças, para os gestores. E no capítulo 4 de Colossenses, versículo 1, acompanha aqui comigo, olha o que a palavra diz aí para os líderes. Você que exerce liderança no teu trabalho, que geralmente a gente pensa no patrão, a gente pensa assim: ah não, o patrão é o dono da empresa, né? Patrão é aquele que tem a chave do portão da empresa. Não, você que exerce uma liderança sobre um grupo, essa palavra aqui é para você também. Capítulo 4, versículo 1, senhores, líderes, tratem os seus servos, ou seja, aqueles que estão subordinados a você, com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Aqui Paulo foi direto e sábio. Aqui Paulo chega e fala assim: ó, você pode ser o máximo aí, mas nunca se esqueça, tem alguém que está sempre acima de você. Você sempre vai prestar contas a alguém. Rogério, quando você estiver lá lidando com os recrutas, olha lá, hein, Deus está olhando para você. Quando você está exercendo a sua autoridade no seu trabalho, entenda, é seu papel, é sua obrigação como cristão, como cristã, lidar com aquelas pessoas com cuidado, lidar com aquelas pessoas com justiça, sabe? É o trabalho conforme o combinado, conforme aquilo que é estabelecido. Tratar com dignidade os funcionários que trabalham para você, que trabalham com você, são pessoas criadas à imagem e semelhança do seu Criador, pessoas amadas pelo Senhor, pessoas que têm uma história, que têm uma família, que têm uma casa, pessoas amadas por Deus. Quando você estiver exercendo a sua liderança, lembre-se dessa palavra: você está liderando pessoas amadas pelo Senhor. Essa palavra que Paulo deixa nessa parte é uma exortação que não podemos ignorar. Mas tem uma outra questão também.
Um outro problema que o pecado gerou no trabalho, a falta de zelo, a falta de excelência. E aí eu quero ler com você versículo 22 do capítulo 3. Tem uma palavra para os patrões, tem uma palavra para as lideranças, mas tem também uma palavra para os funcionários. No versículo 22 a palavra diz assim: servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Essa palavra é maravilhosa. Não apenas quando teu patrão estiver olhando, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos exercer a nossa função, o pecado gerou esse problema também, a falta de zelo no trabalho, a falta de excelência no trabalho. Aí aqui essa palavra já vai até direto, né? Aí aqui fala Ellen, ó, não é só quando o patrão estiver olhando, não. Dá o seu melhor mesmo quando ele nem estiver lá. Porque talvez ele até esteja, né? Às vezes tem umas câmeras aí que entrega, né? Aí você está lá fazendo o seu trabalho, mesmo se não tiver ninguém te olhando ali naquele momento, dê o seu melhor. A falta de zelo é uma quebra naquilo que Deus espera de você no seu trabalho. Lembrando sempre daquilo que eu falei no início da mensagem, a falta de zelo no seu trabalho não glorificará ao Senhor. Se você enxerga o seu trabalho como adoração a Deus, a excelência que você exerce naquele lugar glorifica e alegra o coração de Deus. E a falta de zelo não glorificará e nem alegrará o coração do Senhor. Dá o seu melhor no seu trabalho, tenha zelo, faça diferença, mesmo que os colegas cheguem para você e falem assim: ih, Rafael, para com isso, rapaz, o patrão está olhando, não, vamos aqui dar um miguezinho aí, vamos dar uma desacelerada, ih, Daniel, não tem ninguém vendo não, vamos lá, vamos dar uma enrolada aí, não tem problema. Nós entendemos, conforme diz a palavra, eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. O nosso trabalho é um ambiente de bom testemunho. O nosso trabalho é um lugar de mostrar, Zilma, quem nós somos no Senhor. O nosso trabalho, Laís, é um ambiente onde nós precisamos dar bom testemunho daquele que nos chamou, até porque no nosso trabalho sempre vai ter algum que na primeira vacilada vai dizer para você: mas não é crente? Mas não é crente, não fala, né? Esses crentes é um problema. E aí vai lá, dá mau testemunho, aí suja o nome de todo mundo ainda na brincadeira, né? E ó o crente aí. Às vezes nem o Rogério não tem nada a ver com a história, mas vai chegar no Rogério e falar: esses crentes no exército, é só Jesus na causa. Ô, misericórdia! Falta de zelo é algo que desagrada o coração de Deus. A falta de zelo e excelência no nosso trabalho também vai prejudicar alguém no final das contas. Uma vez eu passei por uma experiência com a Natane que aquilo me deixou tão revoltado. A gente morava em Realengo e a Natane estava passando muito mal, muito mal. E aí a gente foi correr atrás de uma UPA lá para poder socorrer a Natane. Ela estava desempregada, eu não tinha plano, nem ela, então fomos para a UPA. Chegamos lá, tinha uns enfermeiros lá na UPA, não vou falar de onde que é, né? Apesar que eu acho que já soltei aí, né? Mas vamos lá. Chegamos lá na UPA, corremos algumas mesmo, no final das contas corremos algumas. Mas a gente chegou lá e tinha uns trabalhadores e a gente ouviu uma conversa de dentro de uma sala e depois a gente viu quem saiu de lá de dentro e a conversa era o seguinte: vamos gastar o resto desses materiais porque aí depois a gente fica tranquilo, fica de boa, não faz mais trabalho nenhum. E aí eu com a minha esposa passando mal do lado de fora, ela foi atendida. Só que o meu pensamento foi: e quem vem depois? Eles vão ficar tranquilos lá, talvez, né? Não vai ter trabalho para fazer, vai dar uma relaxada, vai chegar lá alguém e vai falar: ó, não tem material. Só que naquele lugar eu presenciei, foi a falta de zelo de quem estava lá para trabalhar. E a falta de zelo e de excelência prejudicou certamente a vida de alguém que veio depois. E às vezes a gente olha para esses casos extremos, né, de saúde, talvez em outras áreas, enfim, só que olha para o seu trabalho, pensa agora no seu trabalho. Talvez você possa olhar no primeiro momento e pensar assim: se eu não fizer o meu melhor aqui, ninguém vai morrer por causa disso. Mas será que vai prejudicar alguém de alguma maneira? Você no trabalho que você exerce, temos aqui, o Rafael trabalha com TI,
Nós temos pessoas que trabalham com gerência, o Léo que trabalha com obra, né? A gente tem aí o Tiago que trabalha ali no hospital. Às vezes a gente olha para a nossa profissão, às vezes você pode olhar para a sua função e pensar assim, se eu não der o meu melhor aqui não vai fazer diferença nenhuma. Se você parar para pensar bem, vai fazer. O nosso trabalho, ele não é em vão. O nosso trabalho, ele não é pouca coisa, precisamos aprender a valorizar. Se eu fizer bem, pessoas vão ser abençoadas. Se eu fizer com falta de zelo, sem excelência, pessoas serão prejudicadas. E a gente tem que pensar com muita seriedade nisso. Eu pego o exemplo aqui do Tiago, por exemplo. Tiago, o que você faz lá no hospital? Liberação de materiais. Vamos pensar que o Tiago não é médico, não é enfermeiro. Ele não está lá na sala de cirurgia. Mas pensa, se o Tiago faz o trabalho de qualquer jeito, ele não faz, o Tiago faz o trabalho com excelência, né, Tiago? Glória a Deus, aleluia. Mas imagine você, se o Tiago um belo dia resolve, quer saber, eu vou fazer aqui, do jeito que, né, vamos embora. De repente, na hora de uma emergência, os materiais não estão preparados lá direitinho e alguém paga com a saúde depois. Nosso trabalho, por menor que ele possa parecer para nós, ele faz a diferença. E a gente precisa entender isso, uma das consequências do pecado, a falta de zelo. E um outro problema gerado também no pecado é a idolatria ao trabalho. E nesse ponto eu vou falar aqui rapidamente que a nossa hora está avançando, mas um terceiro problema é a idolatria do trabalho, é a pessoa que pensa o seguinte, se eu perder o meu trabalho eu não sou ninguém, se eu perder o meu trabalho eu não sou nada. E aí a pessoa fica pensando que a identidade dela está atrelada ao trabalho que ela exerce. Se eu estou fazendo o que eu gosto, eu sou alguém importante. Se eu perder isso, eu me torno uma pessoa sem valor. Isso é idolatria ao trabalho, precisamos tomar cuidado com isso. Note bem o que eu estou falando aqui. O nosso trabalho abençoa a criação, mas não é o nosso trabalho que dita nossa identidade em Deus. Você, independente do trabalho que faz hoje e que fará amanhã, você continua sendo filho amado do Senhor, filha amada do Senhor. Não é o trabalho que dita a sua importância, não é o trabalho que dita a sua identidade. Nós precisamos entender que o trabalho é um meio para abençoar a criação, mas a minha identidade segue intocável, independente do trabalho que eu fizer. Se eu sou vendedor, se eu sou TI, se eu sou um gestor de uma determinada área, se eu sou um médico, jogador de futebol, se eu sou um fisioterapeuta, se eu sou um dentista, independente da profissão que eu exercer, a minha identidade, a minha importância diante de Deus segue intocável. É importante falar sobre isso porque tem muitas pessoas se deprimindo, muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas perdendo até mesmo o gosto pela vida, porque atrelaram o seu valor ao trabalho que elas desempenham. E aí perde-se o trabalho, perde tudo. Perde-se o trabalho, a pessoa se vê sem chão, e ela entra num casulo, ela entra numa caverna, e ela começa a dizer, eu não sou mais ninguém, eu não me vejo mais, eu me tornei uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor, meu Deus do céu, e aí começa a olhar as outras pessoas. Eu quero deixar essa palavra, não sei se tem alguém passando por essa situação, mas não posso deixar de falar, a sua identidade não está baseada no seu trabalho. Não idolatre o seu trabalho. O que dita a sua identidade é o Deus que você serve, do qual você é filho, que você é filha. Independente se você perdeu um trabalho que você sonhou durante muito tempo, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus pode te recolocar lá, mas nunca condicione o seu valor pelo trabalho que você exerce. Idolatria ao trabalho é um problema muito grave também, gerado pelo pecado. Muitas pessoas, conforme falei, acabam adoecendo por causa disso, levam problemas para dentro da sua casa, começam a levar também uma enfermidade para dentro do lar, porque eu perdi o trabalho que era meu sonho, eu perdi a minha profissão dos sonhos, ou de repente eu não alcancei a profissão que eu tanto sonhei.
Eu queria, quanto mais novo, ser dentista, mas eu não consegui me tornar um dentista, e aí aquele desgosto toma conta. Eu queria ser engenheiro, mas eu não me tornei um engenheiro, e aí vai tomando conta aquele desgosto dentro de nós. Eu digo para você em nome de Jesus, sua identidade não está baseada no seu trabalho. Pare de medir o seu valor pelo trabalho que você exerce. Se você ganha muito, se você ganha pouco, não interessa. Seu valor diante do Senhor permanece inalterado. Se você fracassar profissionalmente em um momento, não desista de viver, porque um dia nós perdemos, outro dia nós ganhamos, mas quem nós somos em Deus continua intacto, porque tudo que eu faço para a glória de Deus. Independente se eu estou fazendo num trabalho do meu sonho ou se eu não estou fazendo no momento, independente se eu perdi o que eu tanto amava ou se eu vou conquistar depois, eu continuo fazendo tudo para a glória de Deus, porque a palavra me mostra que quando nós fazemos para a glória de Deus, nós prosperamos em toda boa obra. Vê José? José é um excelente exemplo disso. José, enquanto um filho dentro de casa, era bênção e se sobressaía diante dos demais. Seus irmãos venderam José, de repente ele não está mais no ambiente familiar, agora Samiri, ele está num ambiente onde ele é um prisioneiro, ele é vendido como escravo na verdade, e ele como escravo poderia olhar em dia e pensar, agora eu não sou mais o filhinho querido do meu papai, agora eu sou um escravo. José não olhou assim não, ele como servo de Potifar, serviu com excelência, ele não estava onde queria estar, mas fez tudo para a glória de Deus. Um belo dia ele foi injustiçado na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria pegar José, José saiu voado, ela inventou a mentira dele, José foi preso. Agora ele não é mais um servo, agora ele é um presidiário, está lá preso injustamente. Rapaz, aí eu fico imaginando, né, se tivesse um julgamento de José, juiz, pelo amor de Deus, não ouve essa mulher, ela está mentindo, seu juiz. Só que era a mulher do Potifar, né, um cara importante, aí não teve para onde correr, né. José agora é presidiário, está lá dentro do presídio, ele poderia olhar e falar assim, Senhor, me tornar escravo eu até aguentei, mas agora presidiário, aí foi longe demais nessa história, não. José dentro do presídio, a palavra vai dizer para nós que ali preso, ele se sobressaía em meio aos demais, porque tudo que ele fazia chamava atenção, se destacava, e ele se destacou até mesmo entre os presos. E um belo dia, servindo ao Senhor, independente de ter chegado no fundo do poço, José teve a oportunidade de levar a revelação do sonho do rei. E ali abriu-se uma grande porta e José então saiu do fundo do poço para ocupar o segundo cargo mais importante do Egito, porque José aprendeu, José viveu que fazer tudo para a glória de Deus pode até me fazer chegar num determinado momento lá no fundo do poço, mas é também fazer tudo para a glória de Deus que vai me conduzir a sair desse poço e ocupar lugares de honra também. A gente precisa aprender a atravessar as fases da vida. Às vezes a gente já quer ir direto para o final da história de José, né? Ah não, José virou governador, eita glória, Deus vai me levar lá também, porque eu sirvo o Deus de José, e aí eu vou fazer a campanha de José, eu vou fazer a oração de José, Senhor, eu quero ser governador do Egito, Senhor, eu quero ser o chefe no meu trabalho, eu quero, Deus pode te levar para lá, mas aprenda com a história de José, tem momentos da nossa vida que a gente pode chegar lá no fundo do poço, e a gente precisa aprender a atravessar o fundo do poço com fidelidade. Atravessar os momentos profissionais mais difíceis com fidelidade. Lembrando Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Tudo o que fazem, se é caixa de supermercado, se é atendente, se é um freelancer, se é um vendedor, se é independente, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro e último ponto da mensagem, enxergando o trabalho como ministério. Já falamos sobre o propósito do trabalho na criação. Qual é o propósito do trabalho na criação? Abençoar a criação.
abençoar vidas, abençoar pessoas. Vimos que o trabalho gera uma deformidade na nossa maneira de trabalhar e de lidar com o trabalho. Agora eu fecho a mensagem no terceiro e último ponto, enxergando o trabalho como ministério. Durante um tempo se habituou no meio evangélico a ver ministério como só o ministério pastoral. Ah, você tem ministério? Quando alguém fazia essa pergunta, significava o seguinte: Ana, você é pastor? Você é pastora? Só que depois disso, se habituou também a ver ministério sobre só aquilo que nós fazemos dentro da igreja. Ah, o que é? Você tem algum ministério? Aí o que a gente é levado logo a pensar? Canta no louvor? Dança? É da intercessão? Dá aula de escola dominical? Cuida de criança? Só que quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para esse texto, a gente entende que ministério é tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Olha só o que um teólogo chamado John Stott fala sobre trabalho como ministério. É gritante a necessidade de cristãos verem o seu trabalho diário como seu ministério cristão. E que estejam decididos a impregnar o contexto do seu cotidiano a fim de ganhá-lo para Cristo. Ou seja, nós precisamos urgentemente que mecânicos cristãos vejam o seu trabalho como ministério. Que professores cristãos vejam o seu trabalho como ministérios. Que enfermeiros cristãos vejam o seu trabalho como ministério. Que psicólogos cristãos vejam o seu trabalho como ministério. Todas as profissões enxergar como ministério, porque ministério significa serviço. Quando eu entendo que com o meu trabalho eu estou servindo o Senhor, que eu estou servindo a criação, eu enxergo o meu trabalho como ministério. E aí eu entendo que a minha vida é adoração ao Senhor de domingo a domingo. Eu entendo que a minha vida é servir ao Senhor de domingo a domingo. Eu adoro ao Senhor aqui nesse lugar, mas a minha vida cristã continua lá fora. Aí sabe o que acontece também? A gente para de separar a nossa vida em compartimento. Se quer ver uma desgraça para a nossa maturidade espiritual, é ficar separando. Ah não, aqui é a minha vida espiritual e aqui é a minha vida secular. Aqui eu faço de acordo com Deus e a Bíblia, e aqui eu faço de acordo com o meu jeito. Por quê? Não, porque aqui é secular, aqui é trabalho. Não, meu trabalho eu faço do jeito que eu achar mais fácil. Mas aqui, ó, ministério de louvor, ministério de intercessão, o culto, aí não, aí eu faço de acordo com a palavra. Não, quando eu junto essas duas coisas, tudo eu faço para a glória de Deus. Absolutamente tudo, absolutamente tudo. Precisamos aprender a santificar o nosso cotidiano. Precisamos aprender a santificar o nosso cotidiano. É entendendo que quando eu lido com uma criança no meu trabalho, eu estou fazendo aquilo para a glória de Deus. Eu estou servindo ao Senhor. Eu estou plantando sementes espirituais, mesmo que exercendo a minha profissão. Precisamos enxergar o nosso trabalho como ministério. Precisamos aprender a santificar o nosso cotidiano, porque, olha só, o versículo 17 de Colossenses 3, acompanha aí comigo. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus. Amado, isso aqui é poderoso. Porque quando a gente ora, o que a gente faz na oração? O que a gente faz, Marcos, na oração? O que a gente faz, Brian? Em nome de Jesus. Imagina você quando vai expulsar um demônio. Vai colocar a mão na cabeça lá da pessoa, vai expulsar um demônio. Você vai orar em nome de Jesus, sai. Você vai orar, quando você coloca em nome de Jesus, é autoridade. Quando você está profetizando uma bênção sobre a sua casa, em nome de Jesus, meus filhos são bênção, minha família é uma bênção. Quando a gente fala em nome de Jesus, a gente está trazendo o quê? Uma carga espiritual para aquilo que nós fazemos. A palavra vai dizer para nós, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Faça em nome de Jesus. O Léo, por exemplo, está lá mexendo, trocando o piso de uma casa, é fazer em nome de Jesus, que o meu trabalho seja excelente, que as famílias possam ver o resultado do meu trabalho, ficar feliz, e essa casa ser uma bênção em nome de Jesus.
é o Leandro tá lá na gráfica fazendo o trabalho dele e que o meu trabalho seja uma bênção e que as pessoas que receberem do meu trabalho glorifiquem ao Senhor e que o nome do Senhor seja exaltado aqui nesse lugar. É quando a Simone está lá fazendo o serviço dela na assistência social, entender que todo mundo que passar por aqui glorifique o nome do Senhor e que a vida dela seja abençoada. É entender que os seus clientes, as pessoas que passam por você, independente do que você faz, fazem em nome de Jesus. O meu trabalho vai abençoar espiritualmente a vida das pessoas. Meu trabalho vai abençoar as pessoas por completo, porque tudo que eu falo, tudo que eu faço em nome de Jesus. Eu faço consagrando tudo ao Senhor. E se eu faço em nome de Jesus, eu fecho qualquer brecha para pecados no meu trabalho. Portanto, eu encerro a palavra querendo ler aqui com vocês o versículo 24. Vem comigo no versículo 24. O final do versículo que diz assim, eu vou ler e você repete aí. Diga assim, é a Cristo, o Senhor, que eu estou servindo. Precisamos de empresários cristãos. Precisamos de cristãos verdadeiros nos ambientes administrativos. Precisamos de economistas cristãos, precisamos de médicos cristãos, precisamos de artistas cristãos, precisamos de professores cristãos, precisamos de assistentes sociais cristãos, precisamos de cristãos verdadeiros em todas as áreas da sociedade, porque nós fazemos para a glória de Deus, queremos o bem das pessoas e que a nação seja abençoada, que o estado seja abençoado, que a cidade seja abençoada, que quem passar pelo seu caminho seja abençoado, porque há um servo de Deus exercendo a função ali onde ela passou. Por isso que nós precisamos, certamente, se nós virarmos essa chave, imagina se todos os cristãos do Brasil viram essa chave, certamente a sociedade brasileira vai ser impactada e abençoada através do serviço e a cultura que vai ser tocada pelo Senhor. Às vezes a gente fica orando, Senhor, toca a cidade, Senhor, toca o bairro, só que se eu não enxergar o meu trabalho como ministério, nada vai acontecer. Porque o instrumento da transformação e da mudança nessa terra somos eu e você. Nosso trabalho é resposta de oração na vida de muitas pessoas. Você recebe essa palavra, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Antes do ministério de louvor vir, eu gostaria que toda a igreja, no seu lugar, apresentasse assim as suas mãos ao Senhor. Apresente suas mãos ao Senhor, que a palavra do Senhor, ela usa como metáfora as nossas mãos para significar o nosso trabalho. Apresente agora suas mãos ao Senhor, pensando no trabalho que você executa de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou talvez você que trabalha também nos finais de semana. Apresente as suas mãos ao Senhor e pensa no teu trabalho. E ore ao Senhor nesse momento, entregando o seu trabalho a Ele. Todo mundo. Pastor, eu ainda não trabalho, eu sou um adolescente, eu sou um jovem. Apresenta o trabalho que você vai exercer. Que em nome de Jesus, se nós começarmos, só nós aqui, a fazer a diferença, quantas pessoas vão ser impactadas diretamente? Quantas famílias são impactadas pelo trabalho que você faz? Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, que nós como igreja do Senhor aqui nesse lugar, venhamos entender, Senhor, que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, é tudo, é tudo. As nossas finanças, os nossos bens materiais, os nossos sentimentos, as nossas conversas, os nossos relacionamentos e o nosso trabalho são espirituais, Senhor. Senhor, nos ensine a santificar o nosso cotidiano. Senhor, que possamos entender que enquanto estamos fazendo o nosso trabalho, estamos ministrando, porque nós estamos servindo. Que nós possamos ministrar, Senhor, não sobre a igreja apenas, mas sobre o mundo. Senhor, sendo bênção no mundo, sendo bênção na cidade,
Senhor, que nós possamos viver a palavra como o Senhor declarou a Jeremias, lá no capítulo 29, sejam bênção na cidade. Senhor, que nós possamos ser também, como declara a palavra do Senhor em Atos, quando os cristãos chegam em Tessalônica, eles declaram sobre os cristãos dizendo, aqueles que estão impactando o mundo todo chegaram até nós. Senhor, quando nós chegarmos ao nosso trabalho, que as pessoas possam ver, chegou a pessoa que abençoa o ambiente, chegou a pessoa que faz o trabalho de uma maneira especial. Senhor, que isso possa nos fazer prosperar no nosso ambiente de trabalho, que isso possa nos fazer crescer, Senhor, e abençoar a cidade do Rio de Janeiro, que clama por socorro, Senhor. Quantas das vezes nós ouvimos pessoas dizendo que é difícil contratar trabalhos como os nossos, porque existem muitas coisas que acontecem no mercado que dificultam fechar negócios. Quantas vezes, Senhor, ouvimos de pessoas que têm receios de contratar determinados trabalhos, porque têm receio de serem passados para trás, de caírem em golpes. Senhor, que o nosso trabalho possa fazer a diferença no mundo e que nós possamos dizer, aqui é feito da maneira certa, porque eu faço para Deus e não só para os meus clientes. Oh, Senhor, nos ajude a santificar o cotidiano. Nos ajude a santificar o cotidiano. É isso que nós queremos, Senhor, com base nessa palavra. Nossa vida espiritual não é só aqui dentro. Lá fora também é espiritual. Que nós possamos entender isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor.